Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Nutrição na Minha Cozinha. Para quem não me conhece, eu sou Dani Caparro, sou nutricionista e o tema que eu vou falar aqui no vídeo hoje é um tema que eu sou apaixonada, porque é claro, eu já passei por isso. Então, ativa as notificações, se inscreve no canal para receber todos os próximos vídeos e o tema de hoje, é claro, não poderia deixar de ser a transição vegetariana. Então, aproveita, fica por aqui e vem com a Nutri. Olá, meus amores, é claro que eu não poderia deixar de fazer um dos primeiros vídeos do canal sobre esse tema que eu acho importantíssimo, que é a transição vegetariana. E por que eu quero falar sobre isso com vocês? Porque eu já passei por isso e quando eu passei por isso, eu enfrentei algumas dificuldades, justamente porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Justamente porque não tinha ninguém para me ajudar, porque eu não sabia como fazer e como iniciar essa transição vegetariana. E o que eu vejo muitas vezes é que às vezes a pessoa não sabe como fazer, não pede ajuda e muitas vezes ela acaba desistindo. Então esse vídeo é para você, para que você não desista de fazer a transição para a dieta vegetariana ou vegana e é claro, para que ela se torne muito mais fácil e também muito mais prazerosa. Então é muito simples de a gente fazer essa transição, mas ela exige aí que cada um tenha o seu tempo. Então todo mundo tem o seu tempo, cada um na sua, sem querer agilizar o processo, mas é claro, com muito conhecimento. Então, quando eu resolvi me tornar vegetariana, eu não sabia por onde começar. Eu não fazia ideia do que fazer, então eu lembro que na época eu comecei a comprar alimentos congelados, coisa que eu já nem comia, né? Então eu comecei a comprar hambúrgueres congelados, hambúrguer de feijão, hambúrguer de lentilha, de grão de bico, tudo congelado porque eu montava o prato e eu simplesmente tinha uma sensação de que faltava algo no prato. Então eu montava lá o meu prato e falava assim, agora, cadê a carne? Cadê a mistura, né? Então eu sempre comprava um hambúrguer para substituir essa carne e colocava no prato e achava, gente, que eu tava arrasando, até que obviamente eu resolvi fazer a coisa da forma correta. Então no começo eu fiquei bem perdida, porque também quase que não se falava tanto de nutrição vegetariana como a gente fala hoje. Então eu tinha essa dificuldade e fui buscar o conhecimento, foi por isso que eu me especializei em nutrição vegetariana, porque primeiro para mim, porque eu queria saber se eu estava fazendo a coisa correta e depois, é claro, para ajudar as próximas pessoas aí que viriam em consultório me procurar por conta desse tema e por conta dessa mudança na alimentação tão importante. Bom, então eu fazia os pratos e colocava lá hambúrgueres congelados, fazia bolinhos, fazia receitas e eu achava que tinha ainda assim alguma coisa errada. Mas o que é importante a gente lembrar no primeiro momento? Que a transição para a dieta vegetariana, ela na verdade tem que ser algo no seu tempo. Então você tem que seguir o seu tempo, de acordo com o que você consegue fazer, sem ficar se pressionando, sem falar, eu preciso parar de comer carne 100% do dia pra noite, da noite pro dia. Não, você não precisa fazer nada disso. Tem que ser um processo gradativo, um processo em que você consiga entender o que você vai comer e um processo, é claro, que também seja muito prazeroso. Então não é simplesmente a gente pegar e tirar a carne do prato e achar que no dia seguinte a gente se tornou vegetariano, tá tudo bem. Tem muita gente, é claro, que consegue fazer isso, mas tem muita gente que nessa tentativa acaba desistindo no meio do caminho. Então as pessoas elas têm muita dificuldade quando vão realizar a transição vegetariana e ficam perdidas, né? Por quê? Porque a gente foi habituado desde sempre, desde pequeno, a consumir carnes. E quando a gente pega e monta um prato e a gente tira essa carne desse prato, a gente acha que esse prato tá vazio e tá faltando alguma coisa. Isso é somente uma percepção que a gente tem. Então me lembre, quando eu me tornei vegetariana, eu colocava lá o arroz, a salada, o feijão e aí eu sentia a falta da mistura. Foi por isso que eu comecei a comprar os hambúrgueres congelados vegetarianos. Mas vocês não precisam fazer absolutamente nada disso, eu vou explicar para vocês, obviamente, o passo a passo. Então o primeiro ponto é esse que eu falei. Faça tudo no seu tempo e se encha de informações para facilitar todo esse processo. Aí existem algumas formas que vocês podem fazer e aí cada um é de um jeito também, né? Então tem pessoas que gostam de tirar todos os alimentos, querem tirar todos os alimentos de origem animal de uma vez só. E tem pessoas que não, que querem ir diminuindo aos poucos o consumo de carne. Essa é uma das maneiras, você pode reduzir o consumo de carnes aos poucos. Por exemplo, você pode reduzir o consumo de carne uma vez na semana, reduzir 2 vezes na semana, e depois você reduz 3, e depois 4, e assim sucessivamente. Tem algumas pessoas que preferem tirar a carne de uma vez e conseguem numa boa fazer isso. Então tiram a carne simplesmente do cardápio e passam somente a consumir então os ovos e os laticínios. Outras pessoas fazem da seguinte forma, comem, por exemplo, a carne na hora do almoço e no jantar escolhem por uma opção que seja vegetariana. Uma lentilha, um grão de bico, um feijão, uma ervilha, mas comem a carne somente uma vez ao dia, ao invés de comer duas vezes. E isso vai depender do que você quer, então faça da forma que você se sentir mais confortável, da forma que for mais prazerosa e da forma, claro, que for mais fácil para você.
tá bom? Então, esse é um outro ponto importante, é ir reduzindo gradativamente o consumo de carne. Agora, se você acha que consegue reduzir de uma vez, tudo bem, você pode tirar a carne aí e tá tudo certo. Mas eu sempre falo também, que é um ponto muito importante, que não adianta nada a gente tirar a carne do cardápio se a gente não sabe o que consumir ou se a gente não tem o conhecimento de alguns alimentos que são importantes na nossa alimentação. Por exemplo, quando a gente pensa no consumo de carne, a gente automaticamente já associa ao consumo de proteína. E aonde é que a gente encontra essa proteína na alimentação vegetariana? A gente encontra nas leguminosas, nos feijões, na lentilha, na ervilha, na soja, no grão de bico, na fava. Então, é importante que você consuma esses alimentos. Então, a minha sugestão também é, se você não tem o hábito de consumir esses alimentos, ao invés de tirar a carne toda, tente primeiro incluir estes alimentos. Então, inclua primeiro aquilo que você vai precisar e depois você exclua aquilo que você não quer comer mais, né? No caso, a carne. Se você excluir a carne e não tiver o hábito de comer lentilha, grão de bico, ervilha, soja, fava, você vai acabar ficando sem nada, sem opção, né? Então, inclua primeiro alimentos que você não está habituado e vai excluindo a carne aos poucos. Então, as leguminosas, elas são as fontes de proteína da dieta vegetariana ou vegana. Então, não tem como a gente fazer uma dieta sem as leguminosas, super ricas em fibras, super ricas em minerais, cálcio, ferro, diversos outros. Então, proteína. Então, é bem importante a gente colocar essas leguminosas aí no cardápio. Lembrando também que as leguminosas possuem na sua composição carboidrato. Então, elas não são 100% proteína, elas também possuem um pouco de carboidrato. Então, falou em proteína, automaticamente a gente tem que associar essa proteína às leguminosas. Então, acrescente leguminosas no cardápio. Um outro ponto muito interessante na transição vegetariana é com relação ao consumo de fibras. Muitas vezes, você que está aí querendo fazer a transição vegetariana, muitas vezes você nem come salada, legumes, verdura, fruta. Muitas vezes você nem come fibras. Então, calma. Vá com calma, porque se você de repente começar a incluir um monte de fibra na sua dieta, provavelmente você vai sentir mais na questão intestinal. Então pode sim soltar um pouco o intestino, porque vai acontecer uma mudança realmente da sua microbiota intestinal. Então vá aos poucos, vai experimentando os alimentos, vai incluindo os alimentos de uma forma que seja fácil, prazerosa e, claro, saudável. Então, a dieta vegetariana, é óbvio, ela tem uma quantidade de fibras muito maior. Então, vá acrescentando esses alimentos, essas verduras, esses legumes, essas frutas, aos poucos. Agora, se você já for uma pessoa que consome bastante alimentos integrais, provavelmente você não vai sentir tanta diferença aí na questão do hábito intestinal. E uma coisa que eu acho maravilhosa na alimentação vegetariana é que praticamente, assim, acho que 100% dos meus pacientes que resolveram se tornar vegetarianos falaram que o hábito intestinal melhorou muito. É claro, né, gente? A gente consome um monte de fibras e a nossa microbiota intestinal fica super saudável. Então, é bem importante também ter essa atenção com relação à quantidade de fibras. O que eu sempre falo é que a gente, quando se torna vegetariano, a gente passa a experimentar alimentos e consumir alimentos que a gente às vezes nunca experimentou ou nunca consumiu ou consumia com pouca frequência. Então eu acho simplesmente a alimentação vegetariana maravilhosa. A gente abre um leque de possibilidades. Então aquela pessoa que fala, você é vegetariano, só come salada, a pessoa não tem ideia do que ela tá falando. Na verdade, a gente tem muita opção, a gente pode criar muitos pratos diferentes, a gente tem muitos alimentos que mesmo se a gente não for criar pratos, se a gente for consumir eles assim da forma em que eles se encontram, a gente tem uma variedade muito grande de sementes, de castanhas, de cereais, de frutas, de legumes, leguminosas, verduras. Então, assim, a alimentação vegetariana, pra mim, é perfeita e eu não poderia dizer algo diferente disso. Foi por isso que eu escolhi essa alimentação pra ter saúde e pra levar aí pro resto da minha vida. Então, a gente tem uma gama de possibilidades, infinitas possibilidades aí de combinações, preparações, alimentos diferentes e sabores diferentes. E isso que é o mais bacana, a gente pode fazer pratos maravilhosos e muitas vezes a gente consome esses pratos e as pessoas que estão perto da gente, por mais que não sejam vegetarianas, adoram também. Voltando aqui, falar da questão da transição para a dieta vegetariana, como que deve ser esse prato, né? Então, eu já falei da fibra, eu já falei da questão da proteína. Esse prato, a gente tem que pensar da seguinte forma e eu vou mostrar para vocês. Então, vamos pensar em uma pessoa que consuma carnes. Como deveria ser de forma geral o prato dela? O prato dela deveria ser metade de verduras e legumes, 1/4 de arroz com feijão ou um cereal com leguminosa e o outro 1/4 de proteína, no caso da carne.
Mas quando ela resolve se tornar vegetariana, ou seja, quando ela resolve fazer essa transição para dieta vegetariana, o que essa pessoa tem que fazer? Ela precisa continuar comendo metade do prato de verduras e legumes e ela simplesmente tira a carne e redistribui a porção de cereal com leguminosa. Então fica 1/4 de cereal, 1/4 de leguminosa e metade de verduras e legumes. E simplesmente isso. Ah, não, Tri, mas eu vou comer então 1/4 do prato de feijão? Vai. Precisa ser de feijão? Não necessariamente. Pode ser todas aquelas outras leguminosas que eu mencionei pra vocês. Ervilha, lentilha, grão de bico, fava, soja e outras possibilidades. Você não precisa comer o grão apenas. Você pode fazer receitinhas com essas leguminosas. Então, por exemplo, você pode fazer um bolinho de lentilha, um falafel, que é aquele bolinho de grão de bico. Você pode fazer um tofu grelhado. Você pode comer um bolinho de feijão. Ou você pode comer simplesmente um feijão carioca e tá tudo certo. E na parte de cereais, você também não necessariamente precisa comer o arroz. Você pode comer um mix de 7 cereais, você pode comer o arroz integral, o arroz vermelho, o arroz negro, você pode consumir tubérculos, batata, mandioca, inhame, mandioquinha, batata doce. Então são várias as possibilidades. E metade do prato de verduras e legumes. Lembrando que caso você queira consumir cogumelos, você também considera aí os cogumelos na parte de verduras e legumes. Ele entra nessa metade do prato. E você pode consumir os diversos tipos de cogumelos aí também. Então, basicamente, o prato fica composto dessa forma. E não é nada muito difícil, porque na realidade é simplesmente você tirar a porção de carne e redistribuir os outros alimentos que já deveriam, por sinal, ter no seu prato. Então, se você consumia carne há pouco tempo e não fazia o prato com essa composição, provavelmente você já estava fazendo tudo muito errado. Então, agora é a hora de consertar. É importante a gente lembrar também que nessa parte de verduras e legumes, a gente precisa acrescentar verduras verdes escuras. As verduras verdes escuras, elas são fontes de ferro, mas elas também são fontes de cálcio. Então, é bem importante a gente colocar sempre uma porção de verduras verdes escuras, como couve, agrião, rúcula, brócolis. Então, coloquem a porçãozinha de verdura verde escura. Na parte das leguminosas, eu já mencionei, mas elas são a nossa fonte proteica do prato. Então, não esqueçam de caprichar aí nessa fonte de proteína. E os cereais vão ser a fonte de carboidrato. Lembrando que as leguminosas também têm um pouco de carboidrato aí na composição. Outra coisa que é bem interessante a gente lembrar é a questão do ferro. Quando a gente tira a carne do prato, a gente está tirando também uma porção aí de ferro do prato. Então, a gente consegue repor isso com as leguminosas. Então, se você colocar o feijão lá no seu prato, você tem bastante ferro. Só que você precisa melhorar a absorção deste ferro do feijão. Como que você pode melhorar a absorção do ferro do feijão? Consumindo já, né, na refeição aí, almoçou, já come uma fruta cítrica. Então, uma laranja, uma tangerina, um kiwi, morango, que são fontes de vitamina C e vão ajudar você aí a ter uma melhor absorção deste ferro do feijão na refeição. E basicamente este é o prato que a gente tem que montar. Pensando no almoço e jantar, essas são as mudanças que a gente deveria fazer no prato. E pensando também na exclusão da carne, simplesmente essas mudanças já seriam aí suficientes. É claro que você pode de repente querer mudar direto para uma dieta vegana. Você pode fazer isso? Sim, você pode. Eu recomendo? Não recomendo. Por quê? Porque eu penso que você primeiro precisa aprender a consumir outros alimentos para excluir 100% desses alimentos aí da sua dieta. Então imagina que você come ovos, laticínios, carne e de repente você simplesmente tira tudo isso. E aí você não sabe o que colocar no lugar de tudo isso, você fica perdido e aí a probabilidade de você voltar a consumir carne e os outros alimentos de origem animal é muito maior. Então faça tudo com muita calma, com muita cautela e se informe bastante. E aí pensando nas demais refeições, a gente tem uma infinidade de pratos e combinações que a gente poderia fazer, como por exemplo pastinhas de grão de bico, patezinhos, a gente pode fazer vitaminas, a gente pode fazer panquecas. Tem uma infinidade de possibilidades também. Um outro ponto importante pra gente lembrar também é que a gente tem que evitar alimentos industrializados. E hoje a gente tem muitas opções de alimentos vegetarianos ou veganos que são industrializados. É hambúrguer, é bolinho, é sorvete, então cuidado. Não é porque você está fazendo uma transição pra dieta vegetariana que você vai agora começar a consumir todos os alimentos industrializados, processados e ultraprocessados que você encontra aí no supermercado. Esses alimentos, eles precisam sim ser evitados. A gente precisa buscar uma alimentação o mais natural possível, o menos industrializada possível. Então, esses alimentos que são veganos e industrializados, tente evitar também. Porque quando você consumir alimentos de origem animal, você já também não deveria consumir alimentos industrializados. Eles não são saudáveis. Então, não é porque é vegano que você tem que consumir. Muito pelo contrário, procure uma alimentação sempre o mais natural possível. Lembrando que uma das mudanças bem significativas
negativas que acontecem quando a gente se torna vegetariano é que a gente acaba tendo um custo muito menor, porque, gente, a gente sabe que o item mais caro do cardápio é a proteína, é a carne. Então a gente acaba deixando o nosso prato também e as nossas compras de mercado muito mais baratas. E, gente, pra ser bem sincera, logo que eu me tornei vegetariana, eu praticamente já não ia mais ao mercado. A gente pode simplesmente pegar e fazer nossa compra diretamente na feira, porque a gente não precisa de nada que tem ali no supermercado. Somente os itens da feira mesmo, vegetais, frutas, legumes, grãos integrais, sementes, e tudo isso a gente encontra em uma boa feira. Ou no hortifruti, alguma coisa assim nesse sentido. Então essa é uma mudança também que acaba acontecendo, é uma mudança na parte financeira. E quem não gosta de economizar um pouco, não é mesmo? Então eu espero que essas informações que eu dei aí sobre a transição vegetariana, sobre o prato vegetariano, industrializados, cada um fazer a transição no seu tempo, sejam super úteis para vocês. A alimentação vegetariana, a gente sabe que é uma alimentação que envolve muita compaixão. Particularmente quando eu me tornei vegetariana, eu não me preocupava muito com essa questão dos animais. E aos poucos eu fui enxergando uma outra realidade, fui percebendo coisas que eu não percebia. E hoje, pra mim, não faz sentido algum eu consumir alimentos de origem animal. As receitas que a gente tem na parte de alimentação vegetariana são todas maravilhosas, super saborosas, super nutritivas, super ricas. Então, é um prazer enorme pra mim contar um pouco pra vocês sobre isso e também mostrar receitinhas aí que eu uso no dia a dia. Então, eu espero que esse momento de transição seja um momento tranquilo, leve, saboroso, amoroso, cheio de compaixão e que você aprenda aí a se alimentar de uma forma diferente. Mande as dúvidas aqui embaixo, caso vocês tenham dúvidas, coloquem sugestão para próximos temas ou receitas, ativem as notificações, se inscrevam no canal e nos próximos vídeos eu vou trazer mais receitas, mais orientações sobre alimentação vegetariana. Então, fiquem por aí, acompanhem o canal e um beijo da Nutri.